Vamos conversar hoje sobre os dons espirituais e para que nós entendamos por que o crente tem essa qualidade de receber de Deus dons espirituais, que na verdade é para que cada um, como crente em Cristo, na família de Deus, na igreja, possa exercitar a sua fé no lugar que lhe dê prazer, que lhe dê alegria. Então o crente recebe os dons dados por Deus e para que assim tenha uma vida feliz no reino de Deus, trabalhando neste mundo tenebroso. Então são qualidades que são dadas apenas àqueles que creem no poder de Deus através de Cristo Jesus. Pois bem, nós primeiro precisamos entender que nós somos um ser espiritual na carne. Ou seja, nós temos um corpo e nós somos identificados pelo corpo que temos. Então, por aquilo que nós desenvolvemos através da nossa razão. Aí nós vamos tentando explicar quem somos nós, ou somos conhecidos, ou somos aquele a quem as pessoas dizem sermos nós. Na verdade, nós temos essa capacidade espiritual, porque na verdade o mundo que nos aguarda é um mundo espiritual. Dele não sabemos quase nada. Nós desenvolvemos a nossa fé e cremos nesta inteligência do ser que nos criou, porque nós somos, ou nos refletimos aquilo que ele é. Nós somos um ser inteligente, nós pensamos, nós conjecturamos, e isso vem da parte daquilo que nos assemelha com Deus. Então, de alguma forma, qualquer um de nós, crendo ou não crendo, vai estar na presença do Criador para responder o que fez nesta vida que ele deu a cada um de nós. Então, quando falamos em dons espirituais, nós falamos daquilo que Deus capacita a cada um crente em Cristo, para que ele assim desenvolva a sua fé e se sinta parte do reino de Deus e use desses dons para glorificar, para engrandecer o Deus, o nosso Criador. Não quer dizer que as pessoas que vivem em outro estado de espírito que não seja o de Deus, né, é preciso crer que também há o espírito que se opõe ao Espírito de Deus, que é o espírito do diabo. Então, é a luta do bem contra o mal, nós queremos entender isso, mas é interessante que as pessoas elas estão mais abertas a se preocupar com o diabo ou as ações do mal, né? Aquele que é opositor ao bem, opositor daquilo que é o Espírito Santo. Então, as pessoas, elas, muito embora entendam que é um ser espiritual na carne, né, com uma visão eterna de que aquilo que somos em espírito é o que seremos na nossa relação com Deus. É claro que a Bíblia dá respaldo a nós por aquilo que ela testifica, né? Jesus, no Monte da Transfiguração, né, após ter ressuscitado, ele foi visto num corpo físico e que trazia até as marcas da crucificação. Então nos dá a dimensão desse entendimento de que a gente não tem como refletir o ser espiritual que somos porque nós estamos pensando com o nosso corpo. Nós gostamos do nosso corpo, porque é ele que identifica a nossa existência. E nós então ficamos presos a essa preocupação com o nosso corpo. Quando envelhecemos, quando vemos que vamos cumprindo os nossos dias aqui, o que é muito natural. Mas só que tudo aquilo que nós construímos nesse corpo é o que vai refletir para a eternidade, porque somos um projeto de Deus para a eternidade. Então, a vida não termina com a morte. Aliás, na verdade, ela começa com a morte, porque a vida que Deus quis desde o início era uma vida plena, em que
ele pudesse estar reinando junto conosco. Mas com a quebra da aliança do homem com Deus, é claro que aí agora o homem aprendeu a viver aqui, nesse tempo, a viver uma luta tremenda para alimentar a sua existência e assim desenvolver a sua capacidade naquilo que reflete com Deus. É claro que se o homem aproxima-se de Deus, ele vai refletir Deus. Se ele se afasta, ele deixa de refletir a imagem e semelhança de Deus. Então, o espírito do mal existe tanto quanto o espírito do bem. Para o crente, quando Cristo cumpriu a sua missão, ele disse que daria aos seus discípulos o Espírito Santo, e dizendo que eles não ficariam órfãos. Então, o crente está contando com essa ajuda do Espírito Santo todos os dias. Então, nós existimos, temos um nome, temos a nossa realidade, mas nós somos todos os dias dependentes dessa orientação que é dada pelo Espírito Santo. Privilégio só daqueles que creram em Cristo Jesus. As pessoas que vivem fora dessa relação com Deus através do Espírito Santo, elas podem estar compactadas com outro espírito, que é o do mal. A pessoa que faz o mal, ela não tem a presença do Espírito Santo. Ela não reflete a presença do Espírito Santo. Muito embora ela, na sua existência, tenha toda a possibilidade de voltar atrás e entender essa realidade na sua relação com Deus. Porque aqueles que agiram fora do Espírito Santo de Deus vão ter as consequências do mal, que é exatamente naquilo que a Bíblia diz acerca do céu e do inferno. Então nós não vamos responder racionalmente as coisas para depois crer. Primeiro nós vamos crer, para que nós tenhamos o penhor do Espírito Santo, para desenvolver a nossa fé, vencermos as nossas limitações e os nossos medos, as nossas incapacidades de refletir ou relacionar com Deus. Então o crente, ao receber a Cristo, ele recebe também o dom do Espírito Santo. Então, pode ser um dom, ou outros dons, ou vários dons, mas pelo menos um. E esse dom é o que vai fazer com que ele se realize na sua vida cristã. Que ele viva a vida sabendo que dentro dele há uma possibilidade de exercer esse dom e assim glorificar a Deus e ser abençoado por ser um crente em Cristo. Não é que não são privilégios, é apenas aquilo que Deus dá pelo Espírito, os atributos dados pelo Espírito ao homem, é para que ele simplesmente faça a coisa certa. Então, ninguém é beneficiado por desenvolver o seu dom e dizer, bom, eu estou tendo um crédito com Deus. Não é isso. O crente recebe o dom para aprender a fazer a coisa certa e aprender a ser feliz na sua relação com Deus. A luta no mundo é difícil. E não pensa que também a luta lá na família de Deus ou a igreja também seja fácil, né? Que estaria pronto. Não está nada pronto. Lá a luta é a mesma, que eu vou lidar com pessoas, pensamentos diferentes, pessoas com reações diferentes, mas é nisso que a gente vai desenvolvendo a fé e se fortalecendo, aprendendo cada dia a conviver com essas pessoas, porque na verdade essas que foram separadas por Cristo, que estão exercitando a sua fé na igreja, é com elas que nós vamos viver na eternidade lá no céu. Então, se a gente não aprende a lidar com as nossas fraquezas, como nós vamos desenvolver um estado de espírito e que nos faça a entender que estamos preparados para viver a vida com Deus? Não vamos ser escravos na eternidade, não vamos ser a pessoa que gostaríamos de ser na plenitude e que nós não conseguimos aqui, enquanto aqui. Então, por isso é que a gente aprende a desenvolver a fé, sabendo que o que nos faz crer e fortalecer é porque nós temos o dom do Espírito Santo, o penhor do Espírito Santo. Não é só um desejo de ser bom. Nós estamos lutando contra a carne, porque ainda estamos na carne.
mas sabendo que estamos na carne, mas somos um ser espiritual. Se a pessoa faz o mal, ela recebe o mal porque é a consequência do próprio mal. Deus não fez o mal. O mal é a consequência da desobediência àquilo que Deus, por ser na sua ética ou na sua economia, ele estabeleceu, não, tem esse ponto aqui você não pode tocar. Mas exatamente por essa ansiedade de querer ser, a gente não entende porque o homem pensou mal e quebrou essa aliança com Deus. Se não entendemos, mas pelo menos temos certeza de que essa aliança foi quebrada e teve consequências. Então não adianta eu querer explicar isso. Né? Estava pré-determinado. Deus é Deus. Ele faz o que quiser. Eu só sei que eu existo de fato. Né? Eu tenho uma história. Eu estou escrevendo a minha história. Aquilo que eu faço na minha relação com Deus, por causa do meu relacionamento com Deus, é isso que tem peso de eternidade. É isso que vai ser levado em conta para a eternidade. A Bíblia diz, enquanto estamos aqui, devemos fazer o bem a todos. Depois Jesus acrescentará um pouco mais ainda, principalmente aos domésticos na fé. Então, a relação do crente com o crente é um compromisso. Então, o mais próximo de nós nesse momento é aquele que é o nosso irmão em Cristo. Mas Jesus nos ensinou a amar até mesmo os nossos inimigos. Porque se somos nós o reflexo do bem, nós vamos refletir esse bem na vida até daqueles que nos perseguem. Porque isso glorifica e honra o nosso Deus. Então, não vamos esquecer então que somos um ser espiritual e estando na carne. E por isso a nossa relação sempre ela transcende a nossa capacidade racional. Nós estamos aqui e contemplamos a criação e mesmo o nosso rosto e vamos lembrar que Deus nos desenhou assim, as coisas que Ele fez para refletir Ele mesmo, através da natureza, através da palavra, né? É preciso consultar a palavra, a Bíblia é a palavra de Deus, né? Por isso ela precisa ser estudada, porque Jesus disse que é conhecendo a verdade, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, conhecimento é busca. Se eu não sei explicar para mim o que é ser um crente em Cristo ou ser alguém preparado para a eternidade, eu vou buscar na Bíblia, que é o nosso código de vida. Né? Então, eu preciso ter conhecimento dessa verdade. Se eu estou questionando, eu tenho o dever de responder o meu questionamento. Eu não posso viver numa incógnita, julgando ser assim, Deus é bom e já resolveu todas as coisas. Não, não é assim não. Deus é bom, deixou decisão nessa relação conosco, com o indivíduo. Cada um de nós tem que responder isso. Então aí a vida passa a ser boa, muito embora tenhamos os atropelos, como vivemos nesse momento de pandemia, né? Tanta confusão, tanta incerteza. Então, porque nós queremos respostas. Nós queremos que alguém explique onde está a verdade nisso. E às vezes, mesmo na dúvida, nós temos que decidir, toma a vacina ou não toma a vacina. Nós temos que decidir. Então isso é confuso. Nós estamos sempre agredidos pelo poder do mal, né? Pedro disse isso, o mundo jaz no maligno. Então ninguém vai preparar um mundo melhor para nós. Aqueles que vivem no maligno estão pensando no mundo só para eles. Enquanto que o crente não. Aprende a dividir, aprende a entender que o céu é para todos, a oportunidade é para todos. Então, isso é o poder do Espírito Santo que orienta a nossa vida e diz que nós precisamos ser assim. Quer aprender sobre o Espírito Santo? Então, se é uma vida espiritual, vai lá para o seu cantinho, como Jesus ensinou, e conversa com ele, diz que você não está entendendo nada. E diga para ele que você quer entender. E diga para ele que você sente as suas limitações. Que eu e você somos um ser inacabado. Nós vamos
trabalhando a nossa vida até ela findar, ainda não sabendo responder a todas as perguntas. Até porque as coisas de Deus pertencem a Ele, pertencem a Deus. Quanto às nossas decisões, somos nós que as tomamos. Mas Deus deu toda essa possibilidade dessa relação com Ele. Por isso, Ele sacrificou o seu Filho para explicar a nossa própria existência e explicar o seu propósito também, que não é só esse tempo que vivemos da nossa possibilidade de existência. Não, nós estamos sendo preparados para a eternidade, porque esse é o propósito final de Deus. O nosso desejo é que você entenda que cada um de nós, você também, tem que responder às perguntas, aos seus questionamentos, se quiser ter um bom relacionamento com Deus e fazer com que essa vida se torne melhor. Assim, cada um de nós vai entender o propósito de Deus através da igreja, da família, onde se reúnem aqueles que creem, comungam da mesma esperança, da mesma fé. Nós precisamos dela. Nós precisamos da família, assim como precisamos da família consanguínea também. O relacionamento pais e filhos. Esse é o princípio. A nossa oração é que Deus abençoe a cada um daqueles que serão alcançados por essa palavra. Até uma próxima vez.